nos últimos anos aconteceu esse fenômeno extraordinário, que é o retorno da proposta autoritária explícita na Rússia, através do Alexandre Dugin e do Vladimir Putin. Eles não fazem a menor questão de fingir que a proposta deles é democrática. Ela é uma proposta autoritária mesmo, centralizadora mesmo. O processo de investigação científica, ele é essencialmente uma confrontação de hipóteses, né? E confrontação de hipóteses com os dados da experiência e com, vamos dizer, a lógica interna das proposições, de modo que, aos poucos, as proposições mais inviáveis vão sendo rejeitadas e o que sobra no fim é, teoricamente, se não o mais verdadeiro, pelo menos o dito mais válido ou mais apropriado. Com o tempo, vamos dizer, as pretensões do conhecimento científico foram se tornando cada vez mais modestas, até que se chega, vamos dizer, a propostas como a de Karl Popper, Thomas Kuhn, o Paul Feyerabend, que é o mais radical de todos, para os quais propriamente não existe uma verdade científica, tá certo? Existe apenas certas propostas que são adequadas ao nível atual das investigações, podendo ser impugnadas no dia seguinte, tá certo? Curiosamente, vamos dizer, esta progressiva redução das presunções do conhecimento científico, ela é acompanhada por uma extensão do poder da ciência sobre a sociedade. Quer dizer que quanto mais modesta a ciência se torna internamente, vamos dizer, maior a sua autoridade sobre todo o campo social. Então, isso também acontece em função, vamos dizer, do aumento do progresso extraordinário dos meios de investigação científica, da criação de novas instituições, vamos dizer, da encaminhamento de verbas cada vez mais gigantescas para as instituições universitárias de pesquisa e a formação de uma rede profissional que hoje cobre praticamente o mundo inteiro. Eu acho que não existe nenhum país do mundo, por mais atrasado que seja, que não tenha lá o seu establishment científico em permanente contato com os seus equivalentes das nações mais prósperas e avançadas. Então, hoje, a rede de informações científicas também é mundial. Nós podemos dizer que isso já tinha sido alcançado mais ou menos por volta dos anos 50. Tá certo? Mas depois, com o progresso dos meios de comunicação e sobretudo com a internet, nós podemos dizer que a informação científica se tornou praticamente simultânea. Quer dizer, tão logo um trabalho é publicado em qualquer revista acadêmica, sei lá, da Zâmbia, né, imediatamente ele é indexado, no mínimo, se ele não for reproduzido, ele é indexado em vários sites científicos da internet, sites de bibliografia científica, e colocado à disposição dos pesquisadores em todo o mundo, através, se não, vamos dizer, do download direto, pelo menos através da rede mundial de bibliotecas, que você entra em qualquer biblioteca do mundo, e através dela você solicita qualquer publicação de qualquer outro país, tá certo? Até certo ponto, vamos dizer, a própria barreira das línguas é transposta aí desde que existe uma obrigação regulamentar de que todo trabalho científico publique pelo menos um resumo no inglês, que é, vamos dizer, ele é o grego. O que o grego foi na antiguidade, o latim foi na Idade Média, é hoje, né, o inglês, o idioma internacional. Então a informação realmente se tornou simultânea. Na mesma medida que se torna simultânea, se torna inabarcável, de algum modo, tá certo? Tanto que quando às vezes você procura dados sobre alguma questão importante e que você imagina que deva ter chamado a atenção de muita gente, às vezes a dificuldade é extraordinária. Quer dizer, mesmo nessas condições quase ideais que você tem da pesquisa científica hoje em dia, você tem lapsos. Mas eu estou descrevendo esse negócio apenas para dar a ideia de que a proposta iluminista, quer dizer, de fazer do debate social
uma espécie de... Epa, aqui sumiu a imagem, ficou preto. Não, voltou. A proposta iluminista de fazer do debate social, debate público, uma espécie de imitação macroscópica do processo da investigação científica e da confrontação das hipóteses, ela por si ela desenvolveu um conjunto de meios materiais para tornar isso viável. Esses meios materiais estão sendo a rede das instituições universitárias de pesquisa, a bibliografia internacional, sem contar, vamos dizer, o sistema em permanente funcionamento de congressos e discussões científicas, que não se passa um dia sem que centenas ou milhares de profissionais acadêmicos se desloquem de um lugar para outro para participar, vamos dizer, de congressos, conferências, etc, etc. Então você tem uma proximidade física também, facilitada pelo progresso dos meios de transporte. Além da facilidade física, você tem a facilidade da bibliografia e você tem a facilidade do acesso à informação científica em todos os lugares. Este mesmo processo que eu estou descrevendo, ele se aplica ipsis literis ao campo da filosofia. Se você vê por volta dos anos 40, 50, você já tinha bibliografias filosóficas internacionais enormemente completas. Eram publicações monstruosas em que qualquer trabalho científico publicado, não só na Zâmbia, como até na USP, estava lá, indexado, por mais insignificante e idiota que fosse, estava lá no índice. Então, talvez esta aula tenha algumas interrupções para espirros, tosses, etc., porque devido ao meu estado periclitante de saúde, não aparece, parece que eu estou muito bom, mas eu estou só fingindo. Então, você vê, tudo isso só foi possível na medida em que as sociedades mais avançadas, mais ricas do Ocidente, apostaram na hipótese iluminista. E essa hipótese tem, então, como disse, dois andares. Por um lado, você tem a discussão científica propriamente dita, tá certo? E em cima dela a discussão pública, que teoricamente se pauta pelos mesmos critérios de veracidade e adequação da discussão científica e que a imita, na esperança de que, do livre confronto das opiniões, acabará por prevalecer, no fim das contas, a razão. Não é isso? Então, a esperança que aí está depositada, ela implicava a expectativa de que o poder, vamos dizer, dos mitos, das crendices e do irracional sobre a sociedade seria, ao longo do tempo, atenuado, diminuído até desaparecer por completo e, de certo modo, a vitória da verdade estaria mais dia, menos dia, assegurada pelo próprio desenrolar do debate democrático. Tá certo? Então, a ciência, vamos dizer, e o debate científico, a classe científica como modelo da sociedade, é, vamos dizer, a própria natureza íntima do pensamento iluminista que modela e inspira a formação de tantos estados modernos. Modela e inspira, vamos dizer, o advento da República Francesa, da República Americana, que depois foi imitado em tantos lugares, na América Latina toda foi imitado, e acabou por prevalecer e, nas últimas décadas, por se impor ao mundo todo como o único modelo viável. Você veja que até as propostas de regime ditatorial ou totalitário, que hoje nos parecem tão monstruosas e inaceitáveis ao ponto de que quem quer que se apresente em público defendendo-as será imediatamente considerado um maluco ou um criminoso. Você não pode esquecer que essas propostas, durante os anos 20 e 30 do século XX, eram discutidas publicamente como coisas perfeitamente razoáveis e viáveis, em função, sobretudo, da crise econômica das democracias. Quer dizer, quando o capitalismo democrático mostrou uma certa fragilidade, sobretudo com a quebra da Bolsa em 1929, então, de repente,
a ideia de que uma centralização brutal do poder poderia resolver os problemas pareceu uma coisa bastante razoável naquele momento. Tá certo? Quer dizer, o número de intelectuais de primeiro plano que então apareceram defendendo as propostas da Itália, da Alemanha, do fascismo, do nazismo, outros defendendo o socialismo, é um negócio imenso. Quer dizer, o socialismo ainda tem defensores hoje, não é isso? E nos últimos anos aconteceu esse fenômeno extraordinário que é o retorno da proposta autoritária explícita na Rússia, através do Alexandre Dugin e do Vladimir Putin. Eles não fazem a menor questão de fingir que a proposta deles é democrática. Ela é uma proposta autoritária mesmo, centralizadora mesmo. E eles defendem isso, vamos dizer, com a mesma tranquilidade com que nas décadas de 20 e 30 tantos intelectuais europeus defendiam o fascismo ou o nazismo. Note bem que nessa altura, no começo, ninguém tinha ideia da imensidão do estrago que o nazismo iria fazer. E o estrago feito pelo socialismo só se tornou público ainda muito mais tarde. Quer dizer, foi depois da guerra que onde os crimes do socialismo como regime de genocida se tornaram conhecidos, sobretudo a partir de 56, com o famoso discurso de Nikita Khrushchev, né, sobre os crimes de Stalin. Que, você vê, naquele momento, até para aquela população intelectual esquerdista, soou como uma coisa inverossímil